e eu queria ler para vocês o meu artigo, que foi publicado em 38 jornais, ler e, nas entrelinhas, fazer comentários. Ele se refere a um fato que não foi muito comentado, não vi nos jornais, não vi nos noticiários, parece que não deram importância, eu achei estranho. Então, eu escrevi um artigo sobre isso. E o artigo se chama Ponta Oca. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, Ponta Oca. Estávamos embalados nas mensagens da semana de Natal, aquelas mensagens todas de paz, paz no coração, paz de espírito, quando surgiram informações bélicas em 2 ou 3 sites de notícias que atingiram a paz tão desejada. Todo mundo augurando paz no tempo de Natal. Aí aparece essa notícia dizendo o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, que tem por tarefa preparar eleições, parecia estar se preparando para a guerra. Havia comprado armas e munições. Essa era a notícia. TSE comprou armas e munições. No princípio, só havia me chamado a atenção nas notícias uma mesma informação que estava em todas, que o TSE havia comprado 39 mil projéteis. Aí eu me refiro a comentários desta semana, porque eu digo o seguinte: fiz ironia no meu canal do YouTube. Ora, se só tivesse comprado os projéteis, como iria arremessá-los? Com atiradeiras, estilingues, bodoques, fundas de Davi? Ou, se fossem grandes, por catapultas? Certamente, corrigi, os que redigiram essas notícias não sabem o que são projéteis, pois com certeza o tribunal comprou cartuchos. Eu não sei se é a cartilha Paulo Freire, o que está acontecendo, está cada vez pior. Eu vi outro dia uma declaração de Michele Bolsonaro se referindo ao marido. Ele disse, pois é comentário dela, né? Ainda são sequelas da facada que recebeu. Sabe como é que saiu o noticiário? Sequelas com entre aspas, como se sequela fosse uma gíria. O jornalista não sabe que sequela está lá no dicionário, não é gíria, não. Meu Deus, mas enfim. Segundo parágrafo. Fui conferir no site do TSE. Será que é verdade? As compras eram anteriores ao Natal, embora a notícia tenha saído no Natal, e realizadas cautelosamente, pouco a pouco, por mês. Em agosto, o TSE comprou 30 pistolas calibre 9mm por R$ 66.707,86. Está lá no site do TSE. Em setembro, 10 armas de incapacitação neuromuscular, como está escrito lá, com 6 cartuchos cada, por R$ 58.887,70. Em outubro, depois de comprar 25 bastões antitumulto, como estava escrito lá, por R$ 1.850, fez o pregão de 36 mil cartuchos calibre 9mm Luger, com pólvora química sem fumaça, a R$ 174.960. E no mesmo dia, 3 mil cartuchos do mesmo calibre, tipo mais P mais Expo 115 GR, isto é,
segundo o fabricante. Aí eu fui lá no site do fabricante. Uma munição cujos projéteis, agora sim é projétil, né? É ogiva, que vai além do estojo. O estojo fica preenchido com explosivo. No clote do estojo tem a espoleta. Aí é encaixado o projétil, né? Bom. Aí está escrito assim, aspas, possuem geometria especial, ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre a expansão e a penetração ideal, sem transfixação do alvo. Fecha aspas. Vocês entenderam? Já vou explicar mais. Todos já ouvimos falar dos projéteis de ponta oca, conhecidos também como os mortíferos hollow point, que se abrem para causar maior impacto e maior estrago e maior dano colateral no corpo do alvo. Eu hoje estava conversando com um policial militar, e ele me disse que isso é usado para não atravessar o corpo de um e pegar numa outra pessoa que estivesse atrás. É para derrubar. É para ter impacto. É se fosse uma batida. Se pegar no fígado, não é simplesmente um projétil que atravessa o fígado. Facilmente de consertar, digamos. Faz um estrago enorme no fígado. Bom, vamos adiante. Também já ouvimos falar em Luger, de triste memória na Segunda Guerra. A gente vê em filmes aí toda hora, nas execuções sumárias de reféns italianos ou judeus em campos de concentração. Aí eu pergunto, para que isso? Sem dúvida, a Justiça Eleitoral tem direito à proteção, mas para isso há a Polícia Militar. Será que não acredita na Polícia Militar? Que é muito eficiente. Aqui em Brasília, eu conheço de perto. É muito eficiente. Muito preparada. Além de o Judiciário não ser um poder desarmado, a Constituição prevê no artigo 142 que qualquer dos três poderes tem a iniciativa de convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. É bom lembrar que o artigo 144 da Constituição estabelece que segurança pública é exercida pela Polícia Federal, as polícias rodoviária e ferroviária federais, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares e as guardas municipais. Não há menção de outra força policial ao abrigo da Constituição. Então, não é segurança pública. Pode ser uma segurança armada interna do prédio da Justiça Eleitoral. Mas aquele processo do fim do mundo, lá no Supremo, expandiu a jurisdição do Supremo urbi et orbi, para a cidade e para o mundo. Porque disse que os crimes, supostos crimes cibernéticos, era como se fosse lá dentro do Supremo, porque o Supremo poderia fazer investigação administrativa se alguma coisa ocorresse dentro do Supremo. É o que diz o regimento interno do Supremo. Então, lá no TSE, a gente fica preocupado. Essa polícia interna, essa segurança interna, esses vigias, por que bastão antitumulto? Vai ter tumulto lá dentro? Bom, aí eu vou explicar no último parágrafo. Imagino que o TSE esteja vendo inimigos muito além dos hackers. Porque, para esses invasores de muralhas digitais, as armas de defesa são digitais, usando mais inteligência que esses invasores,
para proteger o bem mais preciso, de que a justiça eleitoral é guardiã por obrigação, o voto de cada um. E contra hackers não fazem efeito armas convencionais, como cacetetes, armas de incapacitação, pistolas 9mm, munição sem fumaça, ogivas que se abrem para destruir corpos não digitais de carne e osso de eleitores e contribuintes que ajudaram com seus impostos a comprar o intimidador armamento. De Brasília, Alexandre Garcia.